Você já parou para pensar no absurdo que seria pagar uma verdadeira fortuna por uma pintura de uma vela acesa e quando a luz acaba na sua casa, você percebe que aquela obra de arte caríssima não consegue iluminar um único centímetro da sala? É fascinante e ao mesmo tempo um pouco assustador como a gente tem a tendência de valorizar a imagem das coisas muito mais do que a utilidade real e prática delas. É uma ironia quase trágica, não é? Essa sua introdução me lembra muito uma reflexão antiga, bem famosa, sobre o chá da Pérsia. Conta-se que ele viu uma pintura de um cavalo de raça, algo tão perfeito, tão primoroso nos detalhes, que ele ficou maravilhado e logo perguntou o preço da obra. Quando o informaram o valor, ele tomou um susto, fez as contas rapidamente e percebeu que com aquela mesma quantia ele poderia comprar um aras inteiro de cavalos de verdade e dos melhores. Ou seja, a cópia, a simples ilusão de um objeto custando muito mais caro do que a própria realidade. Exatamente. E o pior de tudo, o cavalo pintado, por mais belo que seja, não te leva a lugar nenhum. Na boa pintura de uma vela, pode custar o equivalente ao que você gastaria para ter luz de verdade durante um ano inteiro. Mas essa pintura não vai te fornecer um único raio de luz quando você estiver no escuro. É uma metáfora perfeita para um boa extra vida espiritual e para o nosso desenvolvimento pessoal. As aparências exteriores, muitas vezes, custam um esforço tremendo para serem mantidas, mas no final das contas não valem absolutamente nada. Não oferecem conforto real, não oferecem auxílio nas horas de crise. E se a gente trouxer isso para a nossa vida moderna, para o nosso cotidiano, o que mais vemos hoje são pessoas vivendo como velas pintadas. Gente investindo uma energia vital, tempo e muito dinheiro para manter uma aparência de sucesso, uma vitrine de vida perfeita, mas que na intimidade, no escuro da vida real, não emitem luz alguma. Isso nos leva ao núcleo da nossa conversa de hoje. No grande palco da vida, nós somos vencedores de verdade ou apenas ostentamos a maquiagem de quem já foi vencido? Essa é a pergunta que divide águas. Porque o esforço para manter as exterioridades drena a nossa alma. E para ilustrar bem esse conflito entre o que parece ser e o que realmente é, existe uma história clássica, uma parábola muito provocativa sobre um homem que tinha 2 filhos. O pai chega para o primeiro e diz algo simples: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho, com a melhor das aparências, com a postura mais correta possível, responde na hora: Sim, senhor. Mas adivinha o que acontece? Ele não vai, fica apenas na promessa. O famoso deixa comigo que nunca sai do lugar. É a aparência da obediência, a casca do comprometimento. Quem olha de fora pensa, nossa, que filho exemplar. Mas a realidade é de um fracasso total. Perfeito. E aí o pai vai até o segundo filho e dá a mesma ordem. Esse, sem nenhum filtro, sem nenhuma preocupação com a aparência, responde na lata: Não quero. Uma atitude péssima, rebelde, que chocaria qualquer um. Mas a história nos conta que logo depois ele cai em si, se arrepende profundamente e vai trabalhar. Ou seja, a realidade da ação transformadora superou a má aparência inicial. Isso quebra totalmente a nossa expectativa social. A gente costuma premiar quem fala bonito, quem tem o discurso bem alinhado. Aquele primeiro filho seria aplaudido numa entrevista de emprego, ele tem o sim fácil, a retórica perfeita. Mas na prática, ele é a vela pintada. O segundo filho é o cavalo de verdade, que pode até parecer chucro ou difícil no começo, mas é ele quem puxa a carroça e faz o trabalho acontecer. E isso me faz pensar em como as estruturas, até as mais sagradas ou corporativas, estão cheias de pessoas que vivem apenas de aparências. Se a gente for olhar para a história, existem exemplos gritantes e até dolorosos sobre isso. Sem dúvida. E talvez o maior estudo de caso sobre esse abismo entre aparência e realidade envolva 2 homens que curiosamente carregavam o mesmo nome: Judas. Quando falamos esse nome hoje, a primeira imagem que vem à mente de qualquer pessoa é a da traição. É um nome quase amaldiçoado. Mas a história é muito mais complexa e profunda do que isso. Vamos olhar para o primeiro Judas.
o Iscariotes. Se fôssemos analisar o currículo dele friamente, seria impecável. Ele era um dos 12 apóstolos. Andou lado a lado com o maior líder da história por 3 anos e meio. Tinha o respeito irrestrito do grupo. Tanto respeito que ele era o tesoureiro, o administrador do cofre. Ninguém entrega o dinheiro para alguém em quem não confia cegamente. Ele tinha status, tinha poder, tinha acesso direto e restrito ao mestre. Ele estava lá quando os milagres aconteciam. Ele viu tudo de camarote. Aparentemente, ele tinha a fórmula do sucesso garantida. Era o primeiro filho da parábola dizendo sim, com a sua presença física ali todos os dias. Mas olha o paradoxo assustador. Qual foi o milagre que aconteceu dentro dele? Absolutamente nenhum. O que mudou na essência da vida de Judas Iscariotes? Nada. A proximidade com a luz não fez dele uma pessoa iluminada. Ele tinha uma aparência de alguém que herdaria o céu e todas as suas riquezas, mas preferiu roubar trocados e ficar conhecido para sempre como ladrão. A queda dele é uma verdadeira tragédia psicológica. De um homem com autoridade, que foi escolhido após uma noite inteira de oração, ele passa a ser descrito como alguém possuído por uma força destrutiva, culminando naquele ato terrível de trair com um beijo, o símbolo supremo do afeto sendo usado como a arma mais letal. Chega a dar um frio na espinha pensar na profundidade disso. É a prova definitiva de que o ambiente não define o caráter se não houver uma decisão interna e genuína de mudança. Ele estava no melhor ambiente possível, com a melhor companhia possível e ainda assim afundou vertiginosamente. A tendência dele, que aos olhos humanos parecia ser de um crescimento infinito, virou um mergulho sem volta no abismo. Desonra, morte trágica e condenação. É o fracasso absoluto vestido com as roupas do sucesso. Mas você mencionou que havia 2 homens com esse nome na mesma época. Quem seria esse segundo Judas que a gente quase nunca ouve falar? Esse é o ponto onde a narrativa dá uma guinada maravilhosa. O segundo Judas era simplesmente o meio-irmão de Jesus. E se o primeiro tinha tudo para dar certo e deu tragicamente errado, esse segundo tinha tudo para ser irrelevante, para ser apenas uma nota de rodapé na história. Na cultura e na estrutura familiar daquela época, ele não tinha representatividade nenhuma. Pior ainda, os registros históricos e os textos sagrados mostram que durante muito tempo, os próprios irmãos de Jesus, incluindo esse Judas, eram incrédulos. Eles não acreditavam nele. Imagina a dinâmica dessa casa com a estrutura familiar abalada? De um lado, a figura perfeita de Jesus, apoiado por Maria e José, e do outro, irmãos céticos, questionadores, talvez até incomodados com a repercussão de tudo aquilo. Nossa, a clássica e dolorosa tensão familiar. É muito difícil você reconhecer a grandeza ou a autoridade de alguém que cresceu dividindo o mesmo teto que você, comendo na mesma mesa, brincando no mesmo quintal. A familiaridade muitas vezes gera uma espécie de cegueira ou desprezo. Esse Judas, o irmão, era exatamente como o segundo filho da parábola, aquele que no início disse um sonoro não. Ele olhou para a missão e, num primeiro momento, virou as costas. Exatamente. Mas o que acontece com ele depois é o verdadeiro milagre da transformação. Aquele que disse não se arrepende. Aquele que era incrédulo se transforma profundamente. Ele não apenas passa a crer, como se torna um líder zeloso, fiel, amoroso e autor de uma das epístolas que hoje compõem o texto bíblico. E o mais bonito, o que mais me toca, é como ele se apresenta nessa carta. Ele não usa a carteirada familiar. Ele não diz: eu sou Judas, o irmão de sangue do mestre, o cara que tem os contatos. Não. Ele escreve: Judas, servo de Jesus Cristo. Ele reconhece o próprio irmão como seu único e soberano Senhor. É uma quebra de ego colossal. Que contraste absurdo e poético. Enquanto o Iscariotes, que era chamado de amigo, usou um beijo para trair e destruir. O irmão, que era incrédulo, usou a caneta e a própria vida para eternizar o amor e a fidelidade.
Um estava dentro do círculo íntimo, tinha todas as credenciais e se perdeu completamente. O outro estava de fora, cheio de dúvidas, no escuro, e se encontrou com a luz. E tem um detalhe que me chama muita atenção nisso tudo: a mensagem final que cada um deixou como legado. O Iscariotes morreu de forma trágica, sem conseguir alcançar ou entender a misericórdia. Mas o que o segundo Judas escreve em sua carta? Ele escreve exatamente sobre o que o salvou. Ele diz de forma muito clara: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Ele se torna um arauto da esperança e da paciência. Ele encoraja as pessoas a confiarem que a misericórdia sempre está disponível. A tendência do Iscariotes era crescer, e ele afundou de forma assustadora. A tendência do irmão era afundar na irrelevância e na incredulidade, e ele cresceu sobremaneira. É a prova viva de que o jogo da vida só é definido pela nossa verdadeira essência, pelas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Isso me leva a refletir profundamente sobre o nosso papel hoje, na sociedade em que vivemos. Nós estamos imersos na era das métricas de vaidade, onde o que mais importa é parecer estar no topo, parecer ter sucesso, parecer ser uma pessoa incrível. A gente convive com as melhores informações, temos acesso a todo tipo de conhecimento na palma da mão, estamos próximos da verdade o tempo todo, assim como o Iscariotes estava. Mas no fundo, de que serve tudo isso? O que realmente mudou na nossa vida íntima? Porque é muito fácil ostentar o título de discípulo, de especialista, de pessoa de bem, e no fundo está roubando a própria essência, vivendo uma mentira diária. É uma reflexão que incomoda, que tira a gente da zona de conforto, mas é absolutamente necessária. A gente precisa parar e se perguntar com honestidade: nós somos a pintura cara na parede ou somos a luz que ilumina o quarto? Porque no fim das contas, a realidade sempre cobra a conta da aparência. O Iscariotes descobriu isso da pior maneira possível. Ele tinha o mundo nas mãos e um vazio insuportável na alma. Já o irmão de Jesus descobriu que a verdadeira grandeza está em reconhecer a própria pequenez, em se arrepender do não inicial, dobrar as mangas e ir trabalhar na vinha de verdade. Sabe, ouvindo você falar agora, me vem uma analogia muito clara. É como se a vida fosse um grande mercado de ações. Tem aquelas ações que fazem um barulho enorme, né? Tem um marketing agressivo, todo mundo quer comprar porque a embalagem é linda, tá? E as promessas são gigantes. Mas quando você vai ver os fundamentos reais da empresa, ela está falida por dentro. E por outro lado, tem aquelas ações silenciosas, que ninguém dá nada por elas, mas que com o tempo mostram uma solidez inabalável. A grande pergunta é: em qual dessas ações nós estamos investindo a nossa própria vida? Essa é a analogia perfeita. E isso nos empurra, de forma muito natural, para ir na grande conclusão de tudo o que conversamos hoje. Nós precisamos ter a coragem de olhar no espelho, tirar todas as máscaras, os filtros, as credenciais que penduramos no pescoço para impressionar os outros e encarar a realidade nua e crua. Após tanto tempo, tendo acesso a conhecimentos, a verdades, a tantas oportunidades de ser melhor, como tem sido a sua vida de fato? É o momento do check-up da alma. Você tem crescido, melhorado como ser humano, se tornado alguém mais empático e verdadeiro? Ou tem decrescido, piorado, se tornando mais cínico, amargo e focado apenas no próprio umbigo? Porque a proximidade com o que é bom não garante a nossa bondade. A gente precisa agir. A gente precisa ser real. Exatamente. Onde você vai chegar se continuar exatamente no caminho que está trilhando hoje? O que vai ocorrer com você quando as luzes do palco se apagarem e sobrar apenas quem você é no escuro, sem a plateia para te aplaudir? Essa é a diferença fundamental entre o vencedor e o vencido. O vencedor não é aquele que nunca errou, mas aquele que, como o segundo filho, como o segundo Judas, tem a coragem de reconhecer o erro e mudar de direção. E com essa reflexão pesada, mas extremamente libertadora, nós vamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Fica o convite para você que está nos ouvindo e nos assistindo, olhando nos nossos olhos agora.
Faça essa pausa, avalie a sua trajetória com sinceridade. Você é um dos que estão descendo, agarrados a uma ilusão de grandeza que vai desmoronar? Ou é um dos que estão subindo, construindo uma realidade baseada na verdade, na humildade e na transformação diária? No exato momento em que você ouve essas palavras, você está descendo ou subindo? Não responda rápido demais. Deixe essa pergunta ecoar dentro de você hoje. E lembre-se sempre: ainda dá tempo de trocar a vela pintada por uma luz de verdade, por menor que ela seja. O importante é que ela seja real e ilumine o seu caminho. Brilhante! Que possamos todos ter a coragem de ser reais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Continuem questionando, continuem buscando a verdade que transforma. Um grande abraço e até a próxima.